Olá, meus amigos do Brasil, estamos chegando, salve a segunda-feira, hein? É o caminho para sexta, para quem acha que a segunda é muito brava. Meus amigos, estamos no ar, é o Visão Geral. Visão Geral, você sabe, uma visão diferente no seu dia a dia, sempre entrevistando personalidades importantes, falando de assuntos relevantes. Como de sorte, mais uma vez, hoje vamos falar de um assunto muito importante aqui. Meu amigo, justiça é consciência. Não uma consciência pessoal, mas a consciência de toda a humanidade. Aqueles que reconhecem claramente a voz de suas próprias consciências, normalmente reconhecem também a voz da justiça. Hoje vou conversar com o doutor Paulo Braga, advogado, especialista em direito público, e é um prazer recebê-lo aqui. Tudo bem, doutor? Tudo bem. Que prazer bom. É todo meu. Que Roberto, bom. Muito obrigado. Eu ouvi uma entrevista do doutor na Rádio Brasil para o meu querido amigo Thanos. Falei, Thanos, você levar esse cara na televisão. Ele falou, não, vai levar. Thanos é boa gente demais, né? A gente é um grande amigo de muito tempo, de magistério, de advocacia, uma pessoa muito querida. Muito legal, doutor Paulo. Bom, deixa eu falar um pouquinho de você aqui. É a primeira vez que você vem ao nosso Visão Geral. Você é formado em Direito pela Universidade Paulista de Ensino Superior, a Unip, professor da graduação e pós-graduação nas matérias de Direito Constitucional, Direito Administrativo, Teoria Geral do Estado e professor de cursos preparatórios para concursos públicos, membro associado do Instituto Brasileiro de Direito Constitucional, professor associado da Academia Brasileira de Direito Constitucional. Que beleza, hein? Presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB, Campinas, e membro consultor da Comissão Nacional de Estudos Constitucionais do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, secretário-geral da Ordem dos Advogados do Brasil, da subseção Campinas e proprietário do escritório Advocacia Paulo Braga. Ufa, mais alguma coisa? É isso daí. Mas é um belo currículo aqui, viu, doutor? Muito legal, muito bom. Bom, basicamente eu queria conversar contigo, sim, sobre dois assuntos relevantes, embora outros possam aparecer aí no meio da nossa conversa, né? Mas eu queria falar contigo sobre eleições e queria falar contigo sobre a situação dos nossos presídios, né? Que de antemão já posso imaginar que você vai dizer que tá uma calamidade, né? Imagina. Tá falido. Tá falido. Essa é a grande verdade. Mas vamos primeiro às eleições. Muita coisa mudou, né, no pleito deste ano. Aliás, o horário gratuito começa agora dia 31, não é? Dia 31, exato. A gente fala gratuito, mas não é bem gratuito, né? Não é porque, afinal de contas, todo esse horário, toda a propaganda eleitoral, tudo isso é suportado pelo contribuinte, né? O fundo partidário que ao final das contas suporta todas essas despesas, né? Perfeito. Então perfeito. não é tão gratuito assim. Não é tão gratuito assim, né? Quais são as mudanças significativas dessa eleição? Eu acho que a principal mudança, Roberto, é realmente o financiamento, né? Agora não se tem mais o financiamento privado, por conta de tudo isso que o país passou, e o financiamento público. Com isso, se você fizer um comparativo em relação às eleições do passado, você vai ver que o volume de financiamento é significativamente menor. Então, isso dá a impressão que nessas eleições nós teremos propagandas mais no estilo europeu, né? Que é um modelo mais ameno, mais tímido, e não tanto grandioso como nós tivemos nas eleições no Brasil. Deixa eu lhe perguntar uma coisa. Vamos falar de campanha para deputado, por exemplo. O deputado ele não pode mais receber dinheiro de uma empresa para poder fazer a campanha. Mas ele pode receber, por exemplo, dinheiro da pessoa física de Paulo Braga. Por exemplo, pode. Tá. Só que você pode doar quanto? Eu tenho um limite que vai ser fixado em resolução do Tribunal Superior Eleitoral. Não tá fixado ainda? Esse limite ainda não é fixado. Ele é variável, inclusive, conforme as eleições, né? Agora, um fato importante é a impossibilidade de você fazer essa doação por interposta pessoa. Ou seja, se você, no meu caso, então, eu não posso fazer uma doação pelo meu escritório, que é uma pessoa jurídica. Perfeito. Mas eu só posso fazer uma doação pessoa física. Pela pessoa física dentro daquilo que eu declaro como renda. Para que haja esse confronto. Então não adianta você dar um dinheiro maior se a sua declaração de imposto de renda não permite. Não tem essa combinação. Então é preciso que haja essa combinação justamente para que a Justiça Eleitoral
possa fazer essa verificação. Agora, uma outra condição, doutor Paulo. Eu sou candidato a deputado e sou milionário. Posso gastar o que eu quiser do meu dinheiro? Dentro do limite previsto também pela Justiça Eleitoral, né? Então, não adianta você ser bilionário e falar, eu vou colocar toda a minha fortuna na campanha. Não, mas isso é saudável. É para evitar o abuso do poder econômico e dar oportunidade aos menos abastados. Né? Agora, não sei se você vai conseguir me explicar. Às vezes eu vejo pessoal de partido, esse pessoal aí vamos usar o termo marqueteiro, mas pessoal de campanha, que eles falam assim no coloquial, nada oficial, mas no coloquial eles falam, olha, uma candidatura a deputado estadual está hoje em torno de 5 milhões, alguma coisa assim. Como que alguém pode gastar mais do que vai receber, somando-se todos os vencimentos do deputado, por exemplo? Olha, é algo difícil realmente de ser explicado, né? Uma campanha para vereador. Né? Se você fizer uma comparação entre o que se gasta na campanha e aquilo que ele vai auferir nos 4 anos, não fecha a conta. Quanto mais para deputado, senador, governador e daí adiante. Então é algo incompatível, né? Você parte da outra ideia, não, mas são questões ideológicas, tem a doação, mas não fecha, essa conta não fecha. É algo que é difícil até de explicar, né? Eu não fui o primeiro, não serei o último a tentar fazer essa matemática. E você verifica que... Doutor Paulo Braga, todos os partidos, acho que são 35, 36... Hoje acho que 34, 35. Alguma coisa assim. Todos os partidos recebem dinheiro do fundo partidário? Todos os partidos têm o direito a um percentual, isso é variável conforme o partido. Conforme o número de deputados, de senadores, vai pela representatividade. Perfeito, né? Perfeito. Mas sabe por que eu digo isso? O partido recebe quando ele tem candidato aos cargos ou independente de qualquer coisa ele vai receber? Ele vai receber independente da quantidade de candidatos, mas se valendo da representação. Sim. Aquilo que ele conseguiu, por exemplo, eleger, né? Então é esse o critério que se vai usar para fazer a distribuição do fundo partidário, que acaba também influenciando essa mesma regra na questão do tempo de televisão. A gente vê, nós temos vários candidatos, eu não vou citar o nome de ninguém, até porque nós estamos num momento na televisão e no rádio que nós temos que tomar muito cuidado com aquilo que falamos, até para não provocar um direito de resposta, alguma coisa assim. Mas a gente percebe claramente que há candidatos que estão ali pelo meu prazer de estar, porque não tem a mínima chance de chegar a qualquer coisa, mas eles estão, na minha concepção, para simplesmente divulgar a legenda que vai, de repente, eleger alguns deputados, alguns outros candidatos em cargos menores. Isso uma questão, isso mesmo, né? Eu também tenho, no particular, essa visão. E uma outra questão, com isso, ele acaba depois fazendo as composições e aí há aquele espaço que ele vai ter, ele tem consciência que não vai ser, negocia, ele sabe que ele não vai ser eleito. Mas à medida que ele é o candidato e que ele lança os seus candidatos, ele pode negociar algum cargo, alguma participação no governo, conforme a aliança que for formatada. Então, passa a ser um comércio? Infelizmente, nós precisamos, Alberto, na minha concepção, redesenhar, remodelar. A reforma política é uma questão emergencial. O Brasil precisa da reforma política. Nós temos um número de partidos que é manifestamente sem sentido, é incompatível com a realidade brasileira. Com toda a experiência que o senhor tem, pela inteligência que o senhor tem, pela criatividade, eu não duvido que o senhor consiga me apresentar 30 filosofias de governo. Tem como? Não tem como. Não tem como. E se você fizer uma leitura do estatuto, todo partido tem que registrar o seu estatuto, as suas bases ideológicas perante o Tribunal Superior Eleitoral. Você vai ver que não há muita divergência, né? Ao final de contas, não foge muito as ideologias, então não há justificativa. Nós precisamos da reforma política, é necessária. Eu acho que o sistema já deu provas, né, de que não é funcional.
Bom, eu acho que nós podemos classificar hoje o povo brasileiro como um povo interessado na política. Imagino que talvez nós tenhamos acordado um bocadinho quando, por exemplo, na segunda-feira não se comenta somente sobre a rodada do futebol. Exato. Fala-se muito em política, isso é muito importante. Exato. Ainda mais em Campinas, onde a gente tem, assim, parece que a veia política aqui está ficando muito forte. Exato. Mas vamos lá. Mas, ao mesmo tempo, e talvez até se contrapondo a este ponto de vista, eu não estou sentindo muito interesse da população no que tange ao horário político. Eu acho que isso reflete um pouco a percepção da população em relação aos políticos. Né? Não há uma renovação e isso acaba deixando a população um pouco distante, né? Desinteressada do horário político e acaba caindo naquela ideia, o horário político de novo, né? Infelizmente, eu acho que tudo isso é por conta de uma falta de renovação. São os mesmos candidatos, as mesmas promessas, e tudo isso vai fazendo com que a população... Você não acredita, então, numa mudança muito grande na nossa Câmara dos Deputados, no Senado, na Assembleia? Não, eu acho que não teremos modificações tão significativas assim. Mas por quê? Se nós, enquanto povo, e a gente vê isso aí, as pesquisas mostram, estamos tremendamente insatisfeitos com a nossa classe política, então como é que se justifica não ter tanta renovação? Então, nós temos duas questões. Primeiro, o número de abstenção que, ao que parece, nós alcançaremos nessas eleições. Né? Isso é preocupante. Sim. Né? Um outro ponto é que ainda falta consciência política. Ainda falta. O Brasil evoluiu muito, mas Sim. ainda é muito pouco perto do que necessita. E, por exemplo, pela experiência que o Dr. Paulo tem, por conhecer também todos os detalhes aí das eleições e tal, você acredita que haverá mudança significativa a partir do momento em que o horário político entrar no ar, a partir de sexta-feira? Eu penso que não. Eu acho que o horário político não vai influenciar muito na intenção do eleitor. Eu acho que muito pouco. Vamos ver. É preciso começar, até porque aí o tempo de televisão, isso é muito importante, mas... Lula vai ser candidato? O Lula é manifestamente inelegível, né? Essa é uma questão que eu tenho respondido bastante. Bom, o Lula é candidato? Hoje a resposta técnica é a seguinte: o Lula hoje é candidato. Agora nós precisamos continuar. Se o Lula pode ter a sua candidatura deferida. Sim. Né? Isso não pode, porque de fato, ainda que ele seja libertado hoje, ao menos que se tenha uma decisão do Superior Tribunal de Justiça anulando a condenação imposta pelo TRF da 4ª Região, o ex-presidente Lula está inelegível. A lei da ficha limpa... Vamos lá. Pela Constituição, ninguém pode ser considerado culpado até o trânsito em julgado. Sim. Mas o Supremo definiu que quem for condenado por acho que foi o Supremo mesmo que definiu, imagina, quem for condenado em segunda instância por um colegiado ficaria inelegível, é isso? Não, na verdade, Alberto, a lei da ficha limpa, a lei complementar 135/2010, tem essa previsão expressa. Quem for condenado em segunda instância está inelegível. É a lei. É a lei, né? Isso não é uma questão penal, então não violaria aquela questão da presunção de inocência, né? Então, como ele tem uma condenação em segundo grau, ele não pode ser, ele pode até ser candidato, como efetivamente o é, mas terá certamente seu registro negado. Agora, mas doutor Paulo, é uma estratégia, qual que é a estratégia do PT? Não sei se aí já entraria mais no campo da filosofia política, né? Mas qual que seria a estratégia do PT manter como candidato alguém que dificilmente terá homologação da candidatura? Bom, eu penso, né, como que a leitura disso? Eu acho que a ideia é, primeiro, conseguir uma decisão no Superior Tribunal de Justiça anulando a condenação, quando então o presidente Lula poderia ter o seu registro de candidatura deferido. Acho que essa é uma primeira questão. Uma segunda questão, penso eu, que pode ser uma questão de transferência de votos, né? Então,
é o candidato até o momento que... Tá. Até o momento que não tem mais recurso e há essa transferência. A primeira hipótese, você acredita que haja uma suspensão da condenação? Não, eu acredito que não, até porque o prazo não é possível. A média de julgamento no Superior Tribunal em Brasília é de até 2 anos. Então, ele não terá o seu recurso especial julgado antes disso. Doutor, antes do intervalo, ainda quero te fazer uma pergunta. A gente sabe que o Lula foi condenado em segunda instância, ainda está correndo para a terceira instância. Sim. Que aí seria o Supremo. Seria o STJ e depois o Supremo. Então são quatro instâncias. Na verdade é que se considera o STJ e o Supremo uma terceira instância. Tá, mas a terceira instância, digamos, ela não vai julgar mérito mais. Não. Ela vai julgar se houve alguma irregularidade ao longo do processo todo. Exato, ela só vai fazer uma avaliação jurídica, ela não pode avaliar provas, né? A terceira instância não avalia mais o conjunto probatório, se é ou não é. Só avalia se houve ou não alguma violação às regras da lei. Muito bem. Doutor, como que nasce a ideia e como que se promove uma nova constituinte, uma nova constituição? Bom, essa é uma questão que tem crescido no Brasil dia após dia, né? Se o caminho não seria convocar uma nova Assembleia Nacional Constituinte e reescrevermos a Constituição. A grande questão é que quem irá participar, quem serão os personagens, quem serão os constituintes? Serão os mesmos que aqui estão, não é? Então, é uma questão, eu acho que não é o caminho. Eu sou manifestamente contra nós abandonarmos esse capital político que a Constituição de 1988 nos deu. São 30 anos de Constituição. Nós iremos comemorar agora, dia 5 de outubro. E essa Constituição foi a que nos conduziu até aqui, foi a maior de toda a história do Brasil, que conseguiu trazer a estabilidade, a democracia. Sou contra essa ideia de uma nova Constituinte. Eu acho que nós temos que preservar a Constituição e fazer cumprir a Constituição. Até porque uma nova Assembleia Nacional Constituinte, Alberto, volta a pergunta: quem serão os constituintes? Mas, por exemplo, e se pegarmos alguns pontos da Constituição, eu imagino, não sei, que em 30 anos algumas coisas mudaram e precisavam ser revistas. O que era verdade há 30 anos talvez não seja verdade hoje. Exato. Perfeito? Perfeito. E aí, se fizermos essas emendas, mas aí talvez caiamos nos mesmos buracos. Quem serão os que vão promover as mudanças? Pois a própria Constituição, ela tem um mecanismo chamado emenda constitucional que se destina justamente a isso. A oxigenar a Constituição. Sem dúvida. Permitir que a Constituição esteja sempre atualizada conforme a necessidade da nação. Mas há alguns pontos em que não se pode alterar por emenda, porque são alguns pontos que o Constituinte de 88 vamos chamar assim, engessou. Engessou. Né? É aquilo que no mundo jurídico se chama de cláusula pétrea. Sim, por exemplo, a questão dos direitos e garantias individuais, a questão do voto secreto individual, a questão, por exemplo, que é sempre comentada da maioridade e minoridade penal. É uma outra então, questão. Quer dizer, para baixar a maioridade para 16 anos não é como emenda? Muitos, e a grande maioria, diz o seguinte: não é possível a redução da idade penal justamente porque está lá naquele bloco, o chamado bloco de constitucionalidade, que o Constituinte de 88 não permite mudança, não permitiu mudança pelo Constituinte derivado, né? Pelo poder derivado. Eu, particularmente, não entendo assim. Eu acho que nós não podemos acabar com a minoridade. Isso sim, a Constituição proíbe. Mas a redução, apenas a alteração do texto constitucional para 17 anos, 16 anos, a meu ver, não viola a Constituição. Doutor, só para esclarecer aqui, então, cláusula pétrea, que a gente ouve muito falar, cláusula imutável. Não poderão ser alteradas por emendas. Não poderão ser alteradas por emendas. São as chamadas cláusulas de imutabilidade. Muito bem. Cláusulas de pedra. Muito legal. Doutor, não é na Inglaterra, eu não sei se... Acho que é Inglaterra, onde não tem a maioridade.
Na verdade, é que na Inglaterra é um sistema diferente, né? A Inglaterra, por exemplo, não tem uma Constituição. Olha a evolução daquela sociedade. Na Inglaterra, a idade penal é reduzida a 10 anos. 10 anos? A 10 anos. Né? Salvo engano, são 10 anos. Então, é essa que é a questão. É que lá a questão não é constitucionalizada. É tratada por uma lei infraconstitucional. Então, é um sistema de tratamento jurídico diferente do Brasil. Perfeito. Bom, você esteve faz pouco tempo na Espanha? Sim. O que foi fazer na Espanha, além de passear? Bom, além de passear, tá certo. Na verdade, isso que a gente vai para passear. Né? Mas eu estive num congresso internacional na Universidade de Valladolid, na Espanha, para tratar e apresentei e tive a felicidade de ter um trabalho selecionado sobre o sistema prisional, né? O sistema prisional no Brasil. Então eu fui apresentar no dia 4 e 5 de julho essa questão do sistema penitenciário no Brasil. Nós vamos falar daqui a pouquinho. E para a Rússia você foi só ver a Copa? Fui ver a Copa. Só a Copa? fui ver a Copa. Gostou da Rússia? Adorei. País maravilhoso, um povo maravilhoso, um país funcional. Eu acho que nós temos muitas coisas que poderíamos aprender com aquele povo. Muito bem. Se você trabalhasse na Rússia, você seria Dr. Pavlovsky Bragovsky. Bom, aí é a questão da língua, né? Aí, não sei nem como dizer, difícil. Essa é a questão. Muito bem. Bom, eu queria perguntar aquilo que deixei na saída do bloco aqui, é o seguinte: o prefeito pode ganhar mais, não é nem em carteira, né? Não sei como é que se diz isso. Subsídios do que o presidente da República? Em hipótese alguma, né? Nós temos... Mas houve casos aqui na nossa região. Houveram alguns casos aqui e na região que prefeitos estavam obtendo seus subsídios, é esse o nome técnico. Acima do que ganha o governador do estado, o que é manifestamente inconstitucional, né? Existe todo um regramento, é o chamado teto remuneratório. Então nós temos os ministros do Supremo Tribunal Federal que tem a maior remuneração, depois os governadores, o presidente da República, depois os governadores e depois os prefeitos. Quer dizer que também da área judiciária o salário é maior que a área do executivo? Na verdade, o teto, o parâmetro é o que ganha o ministro do Supremo Tribunal Federal. É quem tem a maior remuneração no país. Hoje algo em torno de 33 mil. Doutor Paulo, você acha que o ministro tem que ter vida eterna no Supremo? Não. Eu penso que nós temos que criar um sistema tal como acontece na Europa, por exemplo, que é por período, por mandato. Então, 4 anos, 8, 9 anos, precisamos encontrar qual o período. Mas eu sou contra essa vitaliciedade dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Com respeito ao fato de ser meritório ou não, às vezes indicado e ponto. É uma outra questão que nós precisamos também rediscutir. Os critérios de nomeação de um ministro do Supremo Tribunal. Tudo isso está na Constituição? Tudo isso está na Constituição e tudo isso precisaria de uma mudança na Constituição para que se pudesse alterar também esse sistema de indicação e preenchimento de vagas no Supremo. Mas então, só para a gente finalizar esse assunto da Constituição, que eu acho que é muito, muito amplo, mas para que haja uma nova Assembleia Constituinte, alguém tem que propor isso na Câmara dos Deputados, é isso? Sim. Isso tem que passar na Câmara dos Deputados, tem que ser apresentado lá e ser aprovado pelo Congresso Nacional. Muito bem. O Congresso Nacional que você falou, o Senado... A Câmara dos Deputados e o Senado Federal. Exatamente. A partir daí... E depois sancionado ainda pelo presidente? Não, aí dispensa a sanção presidencial, mas a partir daí começa esse longo trabalho de escolher os constituintes, de se redigir uma nova Constituição, de se criarem as regras de transição. É o que você falou. Aí eles escolhem os constituintes, o cara tem 3, 4 processos da Lava Jato, 4, 5 processos do Mensalão. Exatamente. E por aí afora. E por aí vai. Então é outra questão, né? Outro detalhe, deveriam ser pessoas de caráter ilibado, de ficha extremamente limpa e tal, né? Qualquer cargo público, Alberto, que vai preencher, do mais singelo, mais simples, ter, né? Exige-se uma certa idoneidade. E você vê lá as pessoas que têm a condenação, várias condenações, vários processos.
É uma questão delicada. Se não me falha a memória, acho que tem em Campinas um movimento na Câmara no sentido de que todo e qualquer servidor tem que ter ficha limpa, que eu acho normal, eu acho muito legal, eu acho muito interessante. Bom, doutor, vamos falar de sistema prisional? Está falido, né? Está falido, né? O sistema prisional no Brasil, não só no estado de São Paulo, mas o sistema prisional no Brasil está falido, né? Não tem como piorar mais, né? O Estado não tem nenhuma autoridade mais sobre o sistema prisional. O Estado não tem forças, né, para reconstruir o sistema prisional. Nós precisamos de um rumo. Estamos acéfalos a isso. Vamos lá, muitos itens, mas o que é que assim lhe passa pela cabeça algo que imediatamente precisa ser corrigido? A administração. Nós precisamos ter uma questão gerencial. Eu acho que falta um gerenciamento no sistema prisional, um gerenciamento técnico, né? O que nós temos hoje são pessoas que não têm o preparo necessário para administrar. Nós temos que... O volume de dinheiro é muito grande. Hoje o Brasil gasta 20 bilhões de reais por ano para uma população de aproximadamente 730 mil presos. Um preso hoje no Brasil custa R$ 2.400, custa mais do que do que uma criança que está na escola pública. Então se gasta mais com o preso do que com a criança. Agora, com a educação. Doutor, é verdade? Explica em que situações um preso recebe do INSS. O auxílio. O auxílio. Então, essa é uma questão, Roberto, que muita gente, mas ele está preso e ainda recebe do governo. Mas aí é uma questão que nós temos que ver o seguinte: se ele recebe, é porque ele contribuiu. Então recebe quem contribuiu. Se ele nunca contribuiu, ele nunca teve nenhum vínculo com o INSS, ele não recebe. Então isso nós precisamos esclarecer, que não é esse o ponto ruim. Muito pelo contrário, se ele contribuiu, ou como um contribuinte individual, pagava lá seu carnê todo mês, ou como empresário ou como empregado, pouco importa. O fato é que ele fez a sua parte. Perfeito. E o INSS tem que mesmo que pagar o auxílio reclusão. Então o INSS paga, para o INSS tanto faz ser preso ou não ser preso, ele paga porque ali é um contribuinte, é um número que contribuiu. É um número que contribuiu. Se você é contribuinte do INSS, quando você precisa da contraprestação, o INSS tem. Mas, por exemplo, vamos imaginar, a gente vê pessoas que são presas e que têm, digamos, eles contribuíram por 5 anos, aí para de contribuir porque foi preso, não tem mais trabalho e tal. Ainda assim ele vai receber? Ele recebe porque o INSS tem as suas regras, né? Então, se ele cumpriu o chamado período de carência antes da prisão, então vamos imaginar. Então, faz parte, desculpa, doutor, faz parte lá, eu não sei, seria estatuto, alguma coisa, faz parte lá da lei que alguém que passou o período de carência, foi preso, passa a receber do INSS? Tem direito a receber, está na lei 8.213 de 91, que é a lei que regulamenta todas as prestações do INSS. Então isso está na lei e não está na lei, não foi inserido na lei ontem, é algo antigo. Cumprir os requisitos que o INSS exige. Vai receber. E recebe de acordo com o que contribuiu? De acordo com a contribuição. Se teve uma contribuição elevada, vai receber o proporcional. Uma contribuição mínima, vai receber o mínimo. Agora, e esse dinheiro vai para o preso ou vai para a família? Esse dinheiro vai para os beneficiários. Então, a família, a esposa, a companheira, os filhos, né? Vai para os beneficiários, que, afinal de contas, precisam de um amparo. Porque também você não pode punir 2 vezes. Ele está preso, mas nem por isso a família do preso tem que ser destruída, né? Ao que me pareceu, então, o doutor é a favor? Eu sou a favor, sou a favor do auxílio reclusão. Muito bem. Nós vemos hoje nos noticiários a todo momento, aqui, em todo lugar, a gente ouve falar o seguinte: porque as facções que comandam de dentro dos presídios e tal. As ordens cruéis que partem do que acontecem por aí, via de regra, saem mesmo dos presídios. Saem mesmo dos presídios, né? Lamentavelmente, o Estado não tem a menor segurança, o menor controle disso. Infelizmente, né? Por algum meio, sai por algum meio, mas realmente, ao que se sabe das investigações do Ministério Público, da polícia, partem de dentro dos presídios, até mesmo aqueles presídios
apontados como presídios de segurança máxima, né? Presidente Bernardes, presidente Venceslau. Então, é uma prova de que não funciona, que o sistema prisional é ineficiente, né? Não consegue sequer impedir uma saída de informação de dentro do sistema. Em momento algum a gente pode dizer que a função principal do presídio existe, que é, por exemplo, o fato de reeducar. Não existe reeducação, existe mais uma especialização em crime quando se vai para um presídio. Infelizmente, né? Infelizmente, porque o preso, uma das funções da pena é justamente ressocializar para permitir essa reintegração do preso à sociedade. Mas o sistema prisional brasileiro, ele anda na contramão da própria lei. É curioso isso. Ele leva o presidiário, não todos, mas uma grande maioria, né, à criminalidade. Porque não há a mínima perspectiva de melhora. Doutor, quando a gente vê matérias em TV, quando a gente acompanha que tem numa cela, tem 40 pessoas, 50 pessoas, aquilo é um presídio ou aquilo é um lugar onde os presos estão esperando ainda uma sentença, alguma coisa assim? Infelizmente, Alberto, isso acontece nos CDPs, que são os centros de detenção provisória, onde o preso está aguardando ainda por uma sentença do Poder Judiciário, mas acontece também nas penitenciárias, né? Então, é todo o sistema, não é só lá na prisão provisória, mas também na penitenciária, que está superlotada, né? A cela que teria que abrigar, por exemplo, 8, 10 homens, tem 30, 40, 50. E ali vai mandar quem tem mais força? E aí começa a grande questão que as organizações acabam se ajustando e impondo as suas regras. É uma regra de que onde o Estado não ocupa o espaço, alguém vai ocupar o espaço do Estado. Entendi. E é o que aconteceu na segurança pública no Brasil e no sistema penitenciário. Entendi. Bom, gente, estou conversando aqui com o Dr. Paulo Braga, especialista em direito público. A gente está falando sobre a situação falando dos presídios, da condição dos nossos presídios. Uma coisa assim que fica difícil da gente falar, né? Porque há os dois lados. Há o lado extremamente desumano, aquilo é uma atrocidade, Sim. né? Sim. Mas também ninguém está ali porque ele deu flores no Dia dos Pais ou no Dia das Mães, essa coisa toda, né? Exato. Então, os direitos humanos, é muito complicada essa situação. Como é que se media isso? Pois é. Nós temos que verificar essa questão, Alberto, de duas maneiras, né? Bom, ninguém está lá por um nada. Mas tem um erro judiciário. Bom, mas é mínimo, né? Uma vez ou outra, tudo bem. Então ele está lá porque ele cometeu um crime, ele causou um distúrbio na sociedade, ele deve pagar por isso. Esse é um ponto, isso é inquestionável. Quem cometeu o crime deve pagar por isso e deve ser levado ao cárcere, se assim o Poder Judiciário entender. Esse é um ponto. Agora, o fato do Estado, e quando o Estado pune, o Estado tem também o dever de punir corretamente, né? De punir corretamente. Então, o Estado manda determinada pessoa para o cárcere, ele tem o dever de zelar pelaquela integridade física daquela pessoa e pela dignidade mínima daquela pessoa, né? Isso inclua-se aí as questões básicas de higiene, de habitação coletiva, no caso dos presídios. Então, o Estado não pode, por conta de um erro cometido por alguém, também cometer o erro de punir mal. O que o doutor... Bom, eu sempre quando entro nesse assunto, eu também, por vezes, tenho que fazer o lado mais dramático da história, que é a família que perdeu um ente. Exato. E essa coisa toda. A família quer pena de morte, a família quer que a pessoa seja eliminada do planeta, aquela coisa toda. O que você pensa sobre pena de morte? Bom, eu tenho uma visão pessoal acerca da pena de morte. Eu sou manifestamente contra a pena de morte. Não só Deus seu direito de tirar a vida? A meu sentir, só Deus pode tirar a vida do semelhante. Então, e penso que não é o caminho. Tá. Mas, de outro lado, eu entendo que também nós precisamos reformular o Código Penal. O Código Penal brasileiro é um código obsoleto,
o Código de Processo Penal também, né? Então precisa ser reformulado, colocar talvez penas mais duras, mas para efetivo cumprimento. Mas é importante também lembrar do seguinte: tem que haver uma política efetiva de ressocialização do preso. Ele está preso, você tem que partir da ideia de que ele pode melhorar. Então você concorda com a progressão de pena? Eu concordo. Não, eu concordo. A progressão de pena tem que ter. Você não pode condenar alguém a 20 anos de prisão e deixá-lo lá pelos... Ele tem que ir gradativamente caminhando à liberdade. E as saidinhas? O que você acha? Precisa ser melhor controlado. Né? As saidinhas precisam ser melhor controladas. Porque você tem a saidinha do Dia dos Pais, Dia das Mães, mas você precisa ver se aquele preso se encaixa naquela condição de pai. O cara que matou o pai e a moça que matou a mãe. Pois é, isso precisa ter, assim, um controle, a meu juízo, melhor, né? Melhor. Mas tudo isso, a progressão de pena, as saidinhas, como são assim chamadas, é importante, isso é necessário para a ressocialização. Afinal, Alberto, é um ser humano, né? Então, porque também, se você deixar o cara, a pessoa lá, o cidadão preso, a cidadã presa durante ad eterno, então acabou, não tem, ela vai se tornar cada vez pior, inclusive, imagino. Sim. Agora, as saidinhas, o objetivo das saidinhas é exatamente mostrar ao preso que há a vida e muito fora do presídio, e que ele pode voltar a ter aquela vida, alguma coisa assim. Exato. Mas como você disse, a gente precisa ter um critério maior, porque a estatística mostra que muitos crimes são cometidos durante o período de saidinha pelas pessoas que estavam ali se beneficiando dessa prerrogativa. Exato. Agora, tem uma coisa, ouvi esses dias que há um movimento na Câmara dos Deputados no sentido de que se dobre a pena de quem for beneficiado pela saidinha e voltar a cometer delito nesse período. Pois é, eu tenho minhas dúvidas se esse é o melhor caminho, né? Eu acho que antes de passar um projeto de lei, que também tenho dúvidas, inclusive, acerca da legalidade disso. Mas a questão seria o seguinte: será que não temos que criar um controle melhor das saidinhas? De quem pode, quem não pode? De quem pode, quem não pode, quem merece, quem não merece. Tá. Na saidinha eles recebem um dinheirinho também, né? Não, ele deveria ter uma assistência mínima do Estado, mas isso não tem, na prática isso não tem. Mas então, como é que você vai dizer, você vai sair, você vai ficar 3 dias fora, não dá um dinheiro pro cara, o cara vai ver como, vai ter que roubar. Você percebe que o sistema não funciona. É verdade. O preso sai hoje, ele cumpriu a sua pena hoje. Quando ele vê a rua e ganha a liberdade, ele sai sem saber para onde vai e como vai. E como vai. Esta é a realidade. Muito complicado. Por falar em pena, doutor Paulo Braga, é uma pena que o nosso tempo já tenha terminado, viu? Porque eu adorei falar contigo, você é um cara sensacional. Imagina, muito Vou obrigado. convidá-lo outras vezes para voltar aqui para a gente falar de vários outros assuntos, porque eu sei que você abre o leque, você fala de muita coisa. Eu virei com muito gosto, eu quero agradecê-lo, Alberto, e também a Rede Família pelo convite, espero de alguma maneira ter contribuído. Com certeza. Todas as vezes que for convidado, esteja certo que aqui eu estarei. Muito bem. É isso, gente. Conversei com o Dr. Paulo Braga, especialista em direito público. Tenho certeza que vocês gostaram, né? Muito inteligente. O doutor aqui esclareceu muitos pontos pra gente nessa entrevista, tá bom? Não se esqueça que de segunda a sexta, às 7 horas da noite, eu apresento o RF Esporte Clube, como vou apresentar hoje também, tá bom? É isso aí. Até mais tarde.